E nesta noite, antes de prosseguirmos com a exposição da Escritura, queria dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós, como igreja local, receber você e a sua família. E a minha oração é que no ano de 2026 você possa caminhar juntamente conosco, a nossa comunidade de fé. E ao final não vá embora apressadamente. Para você que nos visita, nós temos um presente para cada um de vocês. Basta procurar um dos nossos voluntários, diáconos que estão ali na entrada, e eles vão entregar a vocês aí esse lindo presente. Também queria reforçar que 2026 é o ano da consagração. Consagração é, de certa forma, uma palavra até difícil de ser definida de uma forma sucinta, mas consagração significa que algo está sendo separado exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Assim é a minha vida e a sua vida. Nesse ano nós viveremos isso de forma ainda mais intencional, dedicando a nossa vida, dedicando todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas motivações, nossos intentos, nossos planejamentos, tudo nós vamos consagrar e dedicar ao Senhor nosso Deus. E por falar nisso, se você ainda não pegou o seu alvo anual de oração, ao final da reunião, nós vamos deixar alguns exemplares ali na recepção e você pode pegar o seu exemplar, preencher ele, e preencha não simplesmente colocando os seus alvos, mas aqueles alvos que vêm do coração de Deus para a sua vida. Preencha isso sob a direção do Espírito Santo, debaixo de oração, discernindo da parte de Deus o que é que Ele tem para você nesse ano, e quem sabe em dezembro você estará testemunhando mais uma vez da bondade e do favor de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Vamos então para a Sagrada Escritura. O tema da mensagem nesta noite, culto de ceia, é livres da condenação. Para falarmos sobre isso, convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do primeiro verso. Romanos, capítulo 8, estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 4. Na leitura desse texto e no decorrer do sermão, eu gostaria de toda a sua atenção, porque esse texto ele contém uma teologia mais densa, mais profunda, mas eu creio que com a iluminação do Espírito Santo nós vamos ser tocados nessa noite por essa verdade. Romanos capítulo 8, a partir do primeiro verso, assim diz a palavra de Deus: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apenas até aí, feche seus olhos um instante. Pai, nós te agradecemos, mais uma vez te agradecemos, por esse primeiro encontro, essa primeira reunião do ano de 2026, e sabemos que se estamos aqui congregados diante da Tua Santa Palavra, foi porque o Senhor, na Sua soberania, permitiu que isso acontecesse. Nós queremos te agradecer pela Tua bondade revelada a nós, Pai, por meio da verdade da Escritura. Te pedimos que nessa noite, essa verdade seja consolidada, arraigada dentro de nós, a verdade que diz que em Cristo nós já estamos livres de toda e qualquer condenação. Nos ajuda a entender esse fundamento, para que possamos fluir dentro do Teu propósito,
dentro daquilo que o Senhor tem para nós nessa nova temporada, nesse novo ciclo, nesse ano que se inicia, ó Deus, que possamos fluir com leveza, sob a direção do Teu Espírito que habita em nossas vidas, Pai. Portanto, nessa noite nós te suplicamos, renova o nosso entendimento, transforma o nosso entendimento, transforma as nossas vidas e nos faça caminhar na certeza daquilo que a Tua palavra afirma, Pai. A cada um de nós nessa noite, que possamos avançar em liberdade, porque o Teu sangue, Senhor Jesus, nos colocou em liberdade. Verdadeira liberdade nós só encontramos em Ti. Por isso nessa noite nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. No ano de 1985, no estado do Alabama, Estados Unidos, um homem chamado Anthony foi preso pelas autoridades. Ele era acusado de roubo e assassinato. E por isso, conforme as leis vigentes naquela nação, ele foi parar no corredor da morte. Enquanto aguardava o andamento do processo, aquele homem permaneceu no corredor da morte. E todos os dias ele dizia o seguinte: eu não tenho culpa, eu sou inocente. Todos os dias ele repetia isso, até que 30 anos depois, os advogados de Anthony conseguiram reverter a condenação, provando que as munições encontradas na cena do crime não saíram da arma de fogo que foi encontrada na casa da família de Anthony. Resumindo, 30 anos depois, Anthony saiu do corredor da morte. Ele foi livre da condenação e colocado em liberdade. Agora, imagina comigo a angústia que esse homem deve ter enfrentado. 30 anos debaixo de acusação, 30 anos debaixo de condenação severa, 30 anos no corredor da morte, até que inesperadamente a liberdade surge. A história de Anthony nos lembra da nossa história. Como assim, pastor? Lembra sim, porque eu e você estávamos espiritualmente no corredor da morte eterna. Espiritualmente havia uma condenação sobre nós por causa dos nossos pecados. E diferente do Anthony, que era inocente naquele crime, eu e você, espiritualmente falando, não éramos inocentes diante de Deus. Éramos culpados por causa dos nossos pecados, nossos crimes espirituais. E por causa dessa condenação, estávamos destinados à morte eterna. Até que algo grandioso aconteceu, onde eu e você fomos livres de tamanha condenação. E é sobre isso que falaremos nessa noite. Iremos entender o que graciosamente Cristo Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E a pergunta que surge é: qual é a realidade daqueles que de fato estão em Jesus Cristo? O que acontece com uma pessoa quando ela se arrepende dos seus pecados e coloca unicamente a sua fé em Jesus Cristo? Bom, em primeiro lugar, eu começo dizendo que para uma pessoa que verdadeiramente está em Cristo Jesus, nós podemos biblicamente afirmar que ela já está livre de toda e qualquer condenação. Eu não disse alguma condenação, mas toda condenação. É isso que nós encontramos no verso de número 1. O verso de número 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. ênfase, para os que estão em Cristo Jesus, porque tem gente que acha que está em Cristo, mas não está em Cristo coisa nenhuma. Olha só, todo ser humano, quando nasce, ele nasce debaixo de uma mesma condenação, que é a condenação do pecado. E o pecado nos coloca no corredor da morte espiritual. E essa condenação, nós herdamos de quem? Herdamos
dos nossos ancestrais comuns, Adão e Eva. Todo ser humano nasce pecador. Por exemplo, lá em casa, as minhas filhas, quando pequenas, deitavam no chão e faziam pirraça. Você acha que fui eu que ensinei isso a elas? Aprenderam com Eva, aprenderam com Adão. Então todo ser humano nasce em pecado e precisa de um Salvador. Então todos nós, ao nascermos do ventre materno, herdamos essa natureza pecaminosa e, portanto, nascemos em pecado e estamos debaixo de condenação eterna. Portanto, existe sim uma justa condenação para os seres humanos pecadores. No entanto, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados. E isso nos livrou de tão grande condenação. Nos livrou da morte eterna, nos livrou da ira de Deus. Portanto, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador se tornou livre dessa condenação. Porque antes de Cristo, antes do Evangelho, eu e você éramos filhos da ira. Mas agora que estamos em Jesus, nos tornamos filhos amados de Deus. Eu e você agora fomos graciosamente, amorosamente perdoados, justificados, regenerados e adotados como filhos de Deus. Portanto, quando Paulo diz que já não existe nenhuma condenação, essa verdade só se aplica na vida daqueles que já estão em Cristo Jesus. Porque quem não está em Cristo ainda está vivendo debaixo de condenação. E ai dessas pessoas, se não se arrependerem enquanto é tempo. Pastor, eu entendi que eu fui livre da condenação eterna, mas eu tenho uma dúvida: e se porventura na jornada cristã eu falhar novamente? E se doravante eu tropeçar e acabar pecando por acidente? Se isso acontecer, pastor, eu volto a estar debaixo dessa condenação eterna? Curioso essa pergunta, porque tem gente que pensa assim: agora que eu fui salvo por Jesus, eu nunca mais vou ser tentado. Agora que eu fui salvo pela graça de Deus, eu nunca mais vou enfrentar batalhas contra o pecado. Eu nunca mais vou correr o risco de cometer qualquer deslize sequer. Mas isso não é bem assim. Deixa eu te explicar algo. Quando alguém é salvo por Jesus, essa pessoa não se torna imediatamente um ser impecável. Afinal, todo cristão está inserido num processo que teologicamente nós chamamos de santificação progressiva. Então, o cristão é alguém que luta contra o pecado todos os dias. E às vezes, por acidente, ele tropeça. Às vezes, tentando acertar o alvo, ele acaba falhando em algum momento. Portanto, quando alguém é salvo por Jesus, ele deixa de ser escravo do pecado, mas ainda não está totalmente livre do pecado. Porque eu e você só estaremos totalmente livres do pecado no dia que Cristo voltar para buscar a igreja e nos dar um corpo glorioso. Por isso, até esse dia chegar, nós ainda corremos o risco de tropeçarmos. Por isso, precisamos vigiar e orar. Portanto, se você me perguntar o seguinte: pastor, eu entendi que Jesus me livrou da condenação eterna a partir do momento que eu criei no Evangelho, mas e se por acidente eu falhar? E se por acidente eu pecar? E se por acidente eu tropeçar de novo? Eu volto a estar debaixo de condenação eterna? A resposta é não. Não, você não volta a estar debaixo de condenação eterna. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do crente, daquele que é salvo. Naquele dia que você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele passou a habitar permanentemente dentro de você. Permanentemente. E quando você tropeça, o Espírito Santo não sai de você para dar uma voltinha por aí e voltar depois. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, se você entregou a sua vida a Cristo, naquele dia o Espírito Santo te selou para o dia da redenção. Ele te regenerou, te fez nascer de novo. Contudo, a sua velha natureza ainda não foi totalmente erradicada. Por isso, nesse exato momento, existe dentro de você uma grande tensão. O resquício da velha natureza quer te puxar de volta para o pecado, enquanto a nova natureza em Cristo
quer te puxar para o desejo de uma vida que agrada a Deus. É isso que acontece dentro de nós. Mas apesar dessa tensão que vive nos puxando diariamente em direções opostas, Paulo está dizendo no capítulo 8 que não existe mais condenação para nós. Se estamos em Cristo, nós não somos mais condenados por causa do pecado. E isso serve para as nossas vidas hoje e até o fim dela. Mas a condição é estar em Cristo. É isso que chamamos de Evangelho da Graça. Porque as religiões criadas pelos homens, elas são religiões baseadas na manutenção da culpa, onde você precisa se sentir culpado para se manter debaixo de um domínio religioso. Mas o Evangelho da Graça não ensina isso. O Evangelho da Graça diz que se você foi salvo, a partir de agora, não existe mais condenação eterna sobre a sua vida. Eu disse pela manhã, e também já expliquei em outras oportunidades, que quando eu era novo convertido, ainda sem um entendimento real da Sagrada Escritura, eu pensava o seguinte: eu pensava que se eu acordei hoje pela manhã e fiz o meu devocional, cantei louvores e estou vivendo em santidade, então eu estou salvo. Mas se porventura no meio do dia eu pecasse, e se Jesus voltasse naquele momento exato, eu estava condenado, perdi a salvação. Então essa era a minha mentalidade. Acordei, estou vida com Deus, está tudo maravilhoso, mas aí no meio do dia passou aquele motoqueiro que faz dan, 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 e eu falei assim: nossa, tomara que caia. Eu pequei em pensamento. Pequei, Senhor, tem misericórdia. Eu pensava que se Jesus voltasse ali naquela hora, eu ia para o inferno. É como se eu acreditasse que Deus estivesse lá em todo o tempo com a mão na chavinha de salvação e condenação. Estou vivendo em santidade, estou salvo. Deu uma tropeçada, desligou a chave da salvação. Agora estou perdido. Estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, não estou salvo. Pequei, estou condenado. Arrependi, estou descondenado. Condenado, descondenado. Tudo no mesmo dia, hein? Fui salvo e perdi a salvação várias vezes no mesmo dia. E esse negócio de descondenado só acontece no Brasil, né? Mas no Evangelho não tem essas coisas. Estou condenado, estou descondenado. Não, gente, não é assim. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque se a salvação fosse dessa forma, então eu não estou sendo salvo pela graça, eu estou sendo salvo pela minha capacidade de me manter correto. A Bíblia não ensina isso, não é por obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E é claro que quando eu falo de você tropeçar e não perder a salvação, estou falando de um pecado por acidente. Não estou falando de apostasia não, ok? São coisas totalmente diferentes. Portanto, todo aquele que está em Cristo está livre de condenação. Por quê? Porque pela fé em Jesus fomos justificados de todo pecado cometido e ainda não cometido. No exato momento em que você se converteu ao Evangelho, a sua vida foi vestida com a perfeita justiça de Cristo. E portanto não existe mais nenhuma condenação sobre você. Quando Deus Pai olha para a sua vida, Ele está enxergando o sangue do Filho dele que está sobre a sua vida. Enquanto estávamos em Adão, o nosso primeiro representante, havia condenação sobre nós, mas agora que estamos em Jesus, nenhuma condenação há. A condenação do pecado que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Jesus. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Agora, pois, estamos quites com a justiça divina, ou seja, ninguém pode nos acusar, porque Deus em Cristo já nos justificou. Ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu, ressuscitou e está neste exato momento à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Então preste atenção. Aqui Paulo está eliminando qualquer ameaça de condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Cristo nos inocentou. A condenação que estava sobre nós não existe mais por causa do pecado. Nós éramos como prisioneiros de guerra, mas Cristo veio ao nosso encontro para nos resgatar desse cativeiro espiritual e nos colocar eternamente em liberdade. Portanto, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade para quem nasceu de novo e para quem de fato, de verdade, está em Jesus Cristo. Agora, além disso, pelo próprio texto, podemos entender que eu e você
Ao crermos no Evangelho, não fomos livres apenas da condenação, mas de acordo com o texto, eu e você também fomos livres da escravidão do pecado. Agora em Jesus, eu e você não somos mais escravos do pecado. Porque antes do Evangelho a gente tinha que obedecer à carne, obedecer ao pecado. Mas agora que recebemos o Espírito Santo, o Espírito nos dá força para dizer não ao pecado. Olha o que diz o verso de número 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou você. Talvez você pense assim: pastor, que história é essa de escravo? Não, eu nunca fui escravo de ninguém. Deixa eu te explicar algo. O ser humano sem Deus, ele é escravo de uma lei interior que foi herdada de Adão. Essa lei interior é a lei do pecado e da morte. E ninguém consegue se livrar dessa escravidão sozinho. Por isso que todo ser humano precisa de Cristo. Porque somente em Cristo nós recebemos uma lei maior e mais poderosa que a lei do Espírito da vida. Portanto, se a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, isso significa que em Cristo, eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres dessa escravidão. O Espírito Santo de Deus nos regenerou e nos deu poder para caminhar em santidade. Por exemplo, a lei do pecado é como a lei da gravidade. Assim como a gravidade te puxa para baixo, o pecado também te puxa para a morte. Por exemplo, se você pegar uma bola, você sabe que essa bola é mais pesada que o ar. E se você jogar essa bola para o alto, ela naturalmente vai cair. Por outro lado, um pássaro também é mais pesado que o ar. Contudo, se você joga para o alto esse pássaro, ele pode voar. Por quê? Porque a lei da vida no pássaro supera a lei da gravidade. E da mesma forma, a lei do Espírito da vida nos fez superar a lei do pecado e da morte. Então, o pecado e a morte foram quebrados pela supremacia da lei do Espírito. Então, a vitória sobre o pecado não está em nós, mas no Espírito que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos livra do domínio e a escravidão do pecado. Então, no Espírito de Deus, hoje você pode dizer não para o pecado. Ele que te dá força para isso. É Ele quem te capacita, porque se não for Ele, meus irmãos, misericórdia. E perceba que Paulo colocou o verso 2 no passado. Ele diz que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E esse passado pode ser entendido como um passado distante e também um passado recente. Passado distante está relacionado ao que Cristo fez na cruz por cada um de nós. E passado recente é quando nos convertemos e o Espírito Santo aplicou isso em nossas vidas. Por exemplo, há 2000 anos, Jesus morreu na cruz do Calvário pelo Douglas. Ele morreu efetivamente por mim. Ele levou sobre si, em seu corpo no madeiro, todas as minhas transgressões, todas as minhas iniquidades. Isso é o passado distante. Mas agora também existe um passado recente, porque há pouco mais de 20 anos, o Espírito de Deus me chamou e aplicou na minha vida aquilo que Jesus fez por mim há 2000 anos. Eu nasci de novo, eu recebi vida, fui perdoado, regenerado, justificado, me tornei filho de Deus e fui livre da lei do pecado e da morte. Portanto, quando Paulo coloca o verso 2 no passado, ele está afirmando que a alforria, a libertação da escravidão do pecado, já é uma realidade na vida de quem está em Jesus Cristo. Às vezes a gente está andando pela cidade, e geralmente a gente encontra uma placa ou uma faixa com os seguintes dizeres: sob nova direção. E quando a gente vê isso, o que a gente espera? Bom, vai ter uma inovação, vai ter algo diferente, alguma dinâmica vai mudar nesse estabelecimento, porque não faz sentido colocar sobre nova direção se tudo continuar da mesma forma. Vai ter algo novo. Foi isso que aconteceu conosco. Agora que estamos em Cristo, a nossa vida está sob nova direção. Não mais a lei do pecado e da morte, agora a lei do Espírito da vida.
É o Espírito Santo de Deus quem guia, direciona e governa a minha e a sua vida. Então, para quem está em Jesus, ele foi livre de toda a escravidão. E ainda dentro desse assunto, olha o que diz o verso de número 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa... É isso mesmo? Verso 3? Isso mesmo. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Aqui no verso 3 o que Paulo está dizendo é: o que a lei de Moisés não poderia fazer por nós, Deus fez. E o que é que a lei de Moisés não conseguia fazer por nós? Bom, a lei não pode libertar o pecador. A lei não pode trazer vida. A lei não pode nos livrar da escravidão do pecado. Não pode. Pelo contrário, a lei de Moisés realçava o nosso pecado e justificava a nossa morte. A lei de Moisés é a base da nossa condenação. Só que o problema não estava na lei, porque nós sabemos que a lei de Deus é santa, justa e boa. Paulo nos ensina sobre isso. O problema é que a lei é espiritual e nós éramos carnais. A lei é perfeita enquanto eu e você éramos imperfeitos. A lei é boa enquanto nós éramos maus. Porque eu e você éramos incapazes de obedecer à lei de Deus por completo. Esse é o grande problema. Então, o que a lei não poderia fazer por nós, Deus fez. Ele enviou o seu Filho amado para cumprir a lei por todos nós, para sofrer a nossa condenação. Por isso Jesus é o verbo que se fez carne, e na carne ele sofreu por nós. No sacrifício da cruz, Deus condenou o nosso pecado na carne de Cristo. E é importante nesse texto observar que Jesus não veio em carne pecaminosa, mas Paulo diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, porque a Bíblia afirma que Jesus nunca pecou, nunca conheceu pecado, nele não existe pecado algum, portanto ele veio em semelhança de carne pecaminosa, morrer pelos nossos pecados. E como eu já expliquei uma outra vez, aqui nós fazemos menção de um princípio teológico chamado imputação. E como eu sempre digo, imputar significa atribuir, creditar ou colocar na conta de alguém. Isso significa que os nossos pecados foram imputados a Cristo. Ou seja, Deus Pai colocou os nossos pecados na conta de Jesus. Por isso ele teve que sofrer e morrer numa cruz. Mas em contrapartida, Jesus teve uma vida perfeita, santa. Ele nunca o pecou, ele obedeceu toda a lei de Deus, ou seja, Jesus é totalmente justo. E por isso na cruz a justiça dele foi imputada a nós, foi atribuída a cada um de nós. Então, resumindo, o pecado que era nosso foi colocado na conta de Cristo, enquanto a perfeição, a santidade e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Isso é imputação. A cruz era para mim e para você, mas lembre-se, Cristo nos substituiu, Ele trocou de lugar com a gente. Por isso na carta aos Coríntios Paulo vai dizer que aquele que não conheceu pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se tornou responsável legal pelos nossos pecados, foi castigado em nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa, pagou as nossas dívidas espirituais, Ele morreu a nossa morte, ou seja, a nossa culpa foi imputada, foi atribuída a Ele, enquanto a justiça dele foi imputada a nós. Então o Calvário, de fato, foi o palco da justiça de Deus. Na cruz Jesus liberou o brado dizendo: está consumado. Isso significa está pago. Isso significa que o meu e o seu pecado foi perdoado na cruz. A dívida foi paga. A nossa culpa foi inteiramente removida. A justiça perfeita de Cristo foi atribuída a nós, os que cremos no Evangelho de Jesus. Foi atribuída a nós.
Porque somos bons? Não. Porque Deus é bom. Porque nós merecemos? Não, isso é graça. É favor de Deus sobre cada um de nós. Então entendemos que em Cristo fomos livres de toda condenação, livres de toda escravidão do pecado. Agora não somos mais governados, não somos mais escravos do pecado e da morte. A nossa vida está sob nova direção. E para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito de tudo isso que aconteceu? Bom, é o que nós encontramos no verso de número 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha como começa o verso 4. A fim, indicando a finalidade, o propósito, o objetivo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E a pergunta é: qual era a exigência da lei de Moisés? Qual era a demanda da lei? Sabe qual era? A lei exigia nada mais, nada menos do que perfeição. Você sabia que para entrar no céu a gente tem que ser perfeito? A lei de Moisés exigia de cada um de nós perfeição. Exigia que todo ser humano fosse submisso a Deus e que vivesse em perfeita obediência a Ele. Mas é aí que está o problema: eu e você não somos perfeitos. Mas era isso que a lei exigia. Portanto, aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós, enviando Jesus como nosso representante e substituto. Porque se a lei exigia perfeição, Jesus é a pessoa perfeita que no poder do Espírito Santo cumpriu toda a lei por nós. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Ele jamais cometeu pecado algum. Ele caminhou em todo o tempo em perfeita obediência ao Pai, e com a sua perfeição, Ele morreu em nosso lugar, e satisfez a justiça de Deus Pai. Ele morreu naquela cruz como substituto dos transgressores da lei, que éramos nós. Por isso, todas as exigências da lei foram plenamente satisfeitas na obra redentora de Cristo. Por isso é que se hoje você está em Cristo, isso significa que a exigência da lei se cumpre em você por meio da fé em Cristo. Por meio da fé. Não por causa das suas obras. Não por causa daquilo que você fez de bom. Não pela sua habilidade de se manter correto na presença de Deus. Não, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. E Paulo finaliza dizendo: nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos ensina que o cristão não anda mais segundo as suas velhas inclinações. Sua vida agora está sob nova direção. Agora eu e você temos uma nova lei habitando dentro de nós, que é a lei do Espírito da vida. E a lei do Espírito da vida nos dá poder para dizer sim para Deus e não para o pecado. Por meio de Cristo, Deus nos livrou da condenação, nos livrou da escravidão do pecado, e agora estamos sob nova direção. Nós somos governados pela lei do Espírito da vida, pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos as nossas batalhas internas, todos nós temos as nossas tentações, só que agora nós estamos em Cristo, então não somos mais escravos do pecado. Hoje o Espírito Santo nos capacita a dizer não para tudo aquilo que vai contra o caráter do Criador. O Espírito Santo nos fortalece. É por isso que Paulo, em suas cartas, insiste com a igreja dizendo: enchei-vos do Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Sejam cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito não é facultativo. Paulo não está dando uma sugestão, é um mandamento. O cristão precisa transbordar do Espírito Santo de Deus. E eu encerro essa mensagem dizendo que a lei determina que um mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Ou seja, uma vez que Cristo já sofreu o castigo em nosso lugar, toda a nossa culpa já foi removida. Por isso é que, se você está em Cristo, as coisas que você fez no passado não podem mais te condenar.
Se você está em Jesus de fato, os seus pecados não podem mais te condenar. Os seus deslizes morais não podem mais te condenar. As pessoas à sua volta não podem mais te condenar. Se você está em Cristo de verdade. Pois a palavra de Deus está lhe dizendo que já não existe nenhuma condenação para quem está em Jesus. Por mais que a nossa luta contra o pecado seja intensa, nós não seremos condenados, porque nós já estamos em Cristo. O Senhor pode até nos disciplinar, porque nós somos filhos dele, mas Ele não vai nos condenar, porque o sangue de Cristo já está liberado sobre nós. Nós estamos em Jesus, e espiritualmente a nossa vida hoje está escondida nele. Por isso eu volto a reafirmar, não somos salvos pela nossa habilidade de nos mantermos corretos o tempo todo. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E eu finalizo com pelo menos 3 aplicações. O que essa mensagem precisa produzir em nós hoje? Em primeiro lugar, essa mensagem precisa produzir em nós certeza da salvação. E a pergunta que eu faço é: você tem certeza da salvação? Você tem certeza da vida eterna? Porque não existe alegria maior em saber que já não existe condenação sobre as nossas vidas. Deus não vai mais nos condenar à morte eterna, porque agora nós somos filhos dele. E se porventura você não tem certeza da salvação, esse é o momento de você abrir o seu coração, de você se arrepender dos seus pecados, de você colocar toda a sua fé na mensagem do Evangelho. Quem sabe hoje é o seu dia. Quem sabe hoje o Espírito Santo está chamando você para viver uma nova história, uma nova realidade, e não apenas um novo calendário. A segunda aplicação é que, ao ouvirmos essa mensagem, eu posso dizer que você precisa aprender a se perdoar. Você precisa aprender a se perdoar, porque a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu sei que tem gente que cai em pecado, pede perdão a Deus, se arrepende genuinamente, mas a pessoa não se perdoa. Ela vive se condenando, se condenando, se condenando. E por se condenar, também acaba condenando outras pessoas, porque ela vive esse padrão, essa realidade. Então, aprenda a se perdoar. Pare de se condenar. Pare de condenar os outros. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque você já não é mais condenado. Você já não é mais escravo do pecado. E se você tropeçou, não está tudo perdido. Porque João, na sua primeira carta, diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar você de toda injustiça. Se arrependa e aprenda a se perdoar. E por fim, a terceira aplicação é que o texto de Romanos capítulo 8 é um encorajamento para que eu e você vivamos em santidade. Santidade. Pois alguém pode ser tentado a pensar assim: o pastor pregou que já não tem mais condenação para mim, então agora eu posso viver de qualquer jeito, eu vou pecar à vontade. Ei, se você ler toda a carta de Paulo aos Romanos, você vai entender que isso não é bem assim. Como que a gente vai viver no pecado se a gente já foi livre do pecado? Eu não sou mais escravo do pecado, você também não. Agora nós vivemos para o Criador. E ao saber que você foi graciosamente perdoado por Deus, ao ter consciência que Deus te libertou da lei do pecado e da morte, ao ter consciência que Deus castigou o seu pecado na carne de outra pessoa, Jesus Cristo, isso na verdade vai nos constranger, vai despertar em nós um profundo sentimento de amor e de gratidão a Deus. E o que você vai mais desejar na vida é agradar o Senhor que te redimiu. Como? Vivendo em santidade. Porque a verdade é essa: o desejo por santidade é uma forte evidência de que você está em Cristo Jesus e foi salvo por Ele. Porque se em você, apesar das suas lutas contra o pecado, se em você, lá no fundo, não existe um desejo de caminhar em santidade, meu irmão, desculpe lhe dizer, mas você ainda não foi salvo. Você ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo.
Porque os salvos lutam contra o pecado. Os salvos desejam agradar o seu Salvador. Os salvos desejam progredir nesse processo de santificação. Por isso, se quando você peca, você vive normalmente como se nada tivesse acontecido, é porque o Espírito Santo ainda não selou você. Você ainda não foi salvo. Se o pecado não te incomoda, se o pecado não te provoca contrição, e você continua a sua vida normalmente, você precisa se arrepender urgentemente. Urgentemente. Pastor, mas eu preciso pagar algum preço? Uma penitência? Eu tenho que fazer algum sacrifício? Ei, por favor, não precisa. O preço já foi pago. O sacrifício já foi consumado. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Então um mesmo crime não precisa ser punido 2 vezes. Basta simplesmente nessa noite, por graça de Deus, você abrir o seu coração, recebendo a mensagem do Evangelho, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, e imediatamente você vai se ver livre de toda acusação, de toda culpa, de toda condenação e principalmente de toda escravidão do pecado. A sua vida estará sob nova direção, guiada pelo Espírito de Deus em todo o tempo. É isso que acontece na vida de quem está em Jesus. Eu encerro perguntando a você: será que você de verdade está em Cristo? Ou você só acha que está em Cristo? Será que de fato você é um filho amado de Deus? Ou você é só um frequentador de culto? Eu oro para que nessa noite o Espírito de Deus encontre o seu coração, trazendo redenção e vida eterna, não só sobre você, mas sobre toda a sua família, para a glória de Deus Pai. Você que pode, se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé e feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos como igreja te agradecer pelo teu sacrifício. Nós sabemos que a salvação é uma obra tua, do início ao fim. Não há mérito algum em nós, Senhor. Não há mérito nenhum em nós, porque todo mérito é de Cristo Jesus. Nessa noite nós te pedimos, Pai, que o Senhor confirme o teu selo sobre nós, que o Senhor nos dê cada vez mais convicção e certeza da vida eterna, Pai. Que não possamos, ó Pai, negligenciar a sua verdade, se possamos viver com leveza, porque o Senhor já levou embora toda acusação que havia sobre as nossas vidas. O Senhor levou embora toda condenação que havia sobre nós. O Senhor nos arrancou do corredor da morte espiritual e nos reconciliou com Deus Pai, e hoje nós temos paz com Deus. Então nessa noite nós queremos te agradecer, ó Pai, e ao mesmo tempo nós te pedimos, Senhor, se há entre nós alguém que ainda precisa dessa convicção, dessa certeza, eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Convence, transforma, regenera, aviva, vivifica, Deus, muda rotas, muda histórias, muda naturezas, Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Faz o teu querer entre nós nessa noite. É o que nós te pedimos em unidade, Pai. E ainda de olhos fechados, eu queria que você repetisse comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o meu coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém, amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu queria perguntar se você fez essa oração pela primeira vez, mas fez com verdade,
entregando a sua vida a Cristo, eu queria que aí no seu lugar você levantasse a sua mão bem alto. Você que fez essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, erga a sua mão bem alto. Porque somente Cristo, Deus abençoe a sua vida, somente Cristo pode fazer novas todas as coisas. Somente Jesus, somente Ele. Você que levantar a sua mão, permaneça com a mão levantada. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por cada vida que ergue a sua mão, Senhor. Eu te peço que o Teu Santo Espírito possa selá-los para o dia da redenção, trazendo uma nova história, uma nova jornada, um tempo, Pai, de renovo, de restauração, onde o Senhor fará novas todas as coisas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar todo o peso da acusação, todo o peso do jugo, toda a escravidão do pecado, trazendo uma nova dimensão, uma nova realidade que só o Teu Evangelho pode nos dar, Pai. Como igreja nós abençoamos a vida dos nossos novos irmãos e te pedimos que em todo o tempo, na jornada da vida cristã, o Teu Espírito sopre sobre eles o caminho da santificação, do discipulado, do crescimento espiritual, e que possamos avançar juntos em unidade, desfrutando da verdadeira alegria que vem do Teu Espírito, até aquele grande dia, Pai, em que o Senhor virá nos buscar. Por isso oramos a Ti, Te rendemos graças, reconhecendo que a salvação vem do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Que toda a glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Essa noite, noite de ceia, e eu creio que essa mensagem é totalmente apropriada, totalmente harmônica com a mensagem da ceia, porque nós só estamos livres de toda acusação, de toda culpa, de toda condenação. Nós só somos livres da escravidão do pecado porque algo aconteceu, e o que aconteceu foi que Deus enviou o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou. Porque se Jesus tivesse apenas morrido em nosso lugar, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, porque a morte teria a palavra final. Mas olhando para o Evangelho, a morte não teve a palavra final. O nosso Cristo se levantou dos mortos, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, intercede por cada um de nós, e um dia Ele vai voltar com grande poder e glória. Por isso entendemos que a ceia do Senhor é um memorial, e não é um memorial fúnebre, é um memorial festivo. Nós não servimos a um Deus que está morto, nós servimos a um Deus que vive pelos séculos dos séculos. E como diz a canção, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Cremos na ressurreição no último dia. Por isso que a Escritura diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. E se Ele é o primeiro, é porque vão surgir muitos após Ele. No último dia, eu e você seremos ressuscitados e viveremos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, porque Ele vive e podemos crer nessa verdade. Então que nessa noite, no ato da ceia, você possa trazer à sua memória o que te dá esperança. Você que já foi batizado nas águas, batizado por imersão, você vai participar da ceia. Pastor, eu ainda não me batizei. Bom, 2026 vai ser o ano em que você vai ser batizado, vai descer as águas em nome de Jesus, cumprindo a ordenança de Cristo. Então, assim como o batismo é uma ordenança, a ceia também é uma ordenança. E todos nós batizados, como igreja local, vamos participar da ceia. Mas antes, enquanto o louvor entoa uma canção, nós vamos atender a recomendação do apóstolo Paulo, que ele diz que cada um examine a si mesmo. Então olhe para o seu coração, olhe para a sua vida,
Traga à sua memória se você de fato tem discernido o corpo de Cristo. Se você é só um frequentador de culto dominical ou se você semanalmente vive em comunhão com seus irmãos. Se você se assenta à mesa com eles, isso é discernir o corpo de Cristo. E se porventura você encontrar em você algo que não combina com o caráter do Evangelho, se arrependa dos seus pecados e coma do pão e beba do cálice. Mas não deixe de participar da mesa do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Teu sangue, obrigado, Jesus, leva-me além a todas as alturas. Obrigado, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Do teu sacrifício por nós. Obrigado pelo teu favor.